Fala galera, beleza? Então agora aqui, continuando, eu já fiz algumas modificações que eu mencionei que eu faria, tá? Se encaminhando ali para o que seria o projeto final, tá? Então estou definindo algumas coisas, surgiram algumas outras ideias também, mas basicamente foi feita aquela questão do ponto de equilíbrio, que antes, isso daqui, essa peça toda, ela estava posicionada aqui e a lixadeira ou esmerilhadeira estava mais para frente. Então eu precisava fazer muita força aqui ou ter uma tensão muito grande para, digamos assim, aliviar aqui o peso da lixadeira, para deixar ela peso zero, por assim dizer, tá? Então agora, como isso daqui foi para trás e tem esse ponto maior aqui, digamos assim, tem uma área maior aqui onde eu posso colocar a tensão, eu preciso de menos tensão para aliviar aqui. Tá? E aqui no caso eu já estou utilizando o que provavelmente vai ser utilizado, já que eu não tenho uma mola de retração. Então isso daqui é aquela borracha de soro. Pode ver que aqui está só com duas, ó, digamos assim, duas voltas. Tá? Se precisasse, se fosse o caso, uma coisa mais pesada e tudo mais, poderia passar 2 voltas, 3 e por aí em diante. Mas com duas, e por esse fato do deslocamento do ponto de equilíbrio aqui, tá bem para cá e ter essa área grande aqui para fazer a alavanca, nem precisa mais do que isso. Tá? Então foi feito isso. Outra ideia que surgiu também, provavelmente eu vou utilizar essa mesma borracha. Isso daqui eu coloquei só para fazer um teste. Mas colocar um elástico aqui também, ó, para que toda vez que eu soltar ela, ela vai voltar sozinha para esse ponto aqui, tá? Ainda não fiz o travamento dessa peça aqui de extensão, porque como eu disse, eu acho que eu não vejo a necessidade de deixar essa extensão toda, já que esse trilho é composto de 3 partes, aí tem 1, 2 e 3. Quando você chega nessa terceira aqui, ela já fica muito, digamos assim, muito folgada, tá? Então, como eu mencionei, a ideia é travar aqui. Eu tô vendo, eu só não quero soldar, mas eu tô vendo que não vai ter outra opção. Mas eu vou ver se eu consigo depois furar aqui para colocar um parafusinho e travar só isso daqui, ó. Então a extensão máxima, depois de travado, vai ser isso, ó. Tá? Já é mais do que o suficiente, dá para cortar a peça, qualquer tipo de peça e tamanho aqui, pelo menos tamanho comum, tá? Ali é uma viguinha uma viga U de 3 polegadas, 4 polegadas, já consegue cortar sem problema algum, tá? Para peças pequenas, ó, pode utilizar simplesmente esse movimento aqui, ó, tá? Já é mais do que suficiente. A questão da necessidade da extensão é porque o disco em si e o espaçamento de corte aqui, ele é pequeno, tá? Ele é pequeno. Em comparação, por exemplo, um policorte mesmo de bancada, que tem aquele discão enorme. Acho que deve dar uns 10 polegadas, uns 25 centímetros, podendo variar até para mais. Tá? Então aqui, como o disco é pequeno, a gente ganha a possibilidade de corte utilizando o recurso da extensão. Beleza? Então aí vai ficar bem bacana. Soltou, ela volta. Depois que tiver no lugar, tudo reguladinho e tal, ó, vai voltar que é uma maravilha. Tá? Então vamos fazer um testezinho básico aqui. Eu não mencionei aqui. Então no caso da última vez ainda estava preso pelo grampo aqui, né? Estava preso pelo grampo a lixadeira aqui. Então eu já fiz o suportezinho dela. Basicamente, as peças que prendem aqui, ó. As peças que prendem ela aqui, ó, estão presas por parafusos, tá? Aqui, deste lado, porque eu quero que fique de fácil remoção a lixadeira daqui, tá? Se fosse uma coisa para ficar fixa e definitiva, eu conseguiria fazer isso muito fácil, tá? Só que eu quero que eu tenha essa possibilidade de remover. Os parafusos maiores que eu tinha aqui disponível é esses daqui, ó, tá? Então eu não consigo colocar ele daqui até atravessar e pegar o outro lado ali da outra peça,
tá? Então o que eu tive que fazer? Tive que fixar primeiro com esses. Aí eu fiz um furo aqui para atravessar essa primeira camada do MDF. E esse parafuso está pegando só na peça de fixação, tá? Então ele tá daqui para cá, assim, ó. Até um pouquinho menos. Beleza? E a questão do que eu mencionei, que agora eu vou ter que fazer a modificação, e vai ser simples, tá? É a substituição desse material aqui, tá? Eu mencionei nos primeiros vídeos que a questão do MDF, quando você utiliza ele para fazer furação, atravessando ele, ó, vai acontecer isso, ó, tá? Se fizer muito na ponta, beleza? Porque essa necessidade ali de fazer muito na ponta surgiu por conta de que não dava para colocar o parafuso daqui atravessando até lá. E daí eu poderia colocar ele um pouco mais recuado para evitar de abrir, mas eu já estava contando com que isso aconteceria. Mas a ideia era colocar no lugar, ver se deu tudo certinho e tudo mais. Agora eu vou fazer essa peça de pinos também, tá? Como eu fiz aqui, ó, tá? Essa já foi feita de pinos, então o pinos não tem esse problema de abrir tão fácil assim como o MDF. Só que o MDF é um material excelente para dar forma nos materiais e tudo mais. E para trabalhar nesse sentido aqui da fixação é perfeito. A questão é quando você tem que fazer assim, tá? Se você faz um furo muito na beirada, ele vai abrir, tá? Então, aqui vai ser só o teste, já vou mostrar aqui, vou cortar um ferrinho. Só que essa mesma peça, exatamente do mesmo, é a mesma medida, tá? Não vai mudar em praticamente nada. Só espessura que eu vou fazer agora com 20 milímetros e vai ser madeira de pinos. Aí daí eu não tenho esse problema aqui, mas segue esse mesmo conceito. Então na hora que eu quiser remover a lixadeira daqui, eu removo só os 4 parafusos que estão aqui dentro, ó, interno. Tá? Coloca aqui, ó, seja com a parafusadeira ou com a própria chave mesmo. Soltando aqui, eu consigo desmontar isso daqui e tirar a lixadeira bem fácil, tá? Então vamos fazer um testezinho de corte aqui, tá? Então depois vai ter a bancadinha que vai ficar fixo e vai ter aqui o encosto, tá? E o encosto ele é regulado de acordo com o disco aqui. Então se é o material que você for cortar, vai encostar ele aqui e corte, beleza? Deixa eu pegar o protetor de ouvido ali. Então vamos lá. Então ela tá nesse caso aqui também. Você precisa de um segundo, digamos assim, dispositivo de acionamento. Depois, se for o caso, bolar alguma coisa para colocar aqui mesmo para acionar ela. Já que geralmente o botão de lixadeira é um pouquinho duro, um pouquinho difícil de ligar. Só que o que eu faço? A bancada aqui ela tem uma chave disjuntor aqui, liga e desliga a energia. Então a máquina ela está como se estivesse na posição de ligada, porém ela não tem alimentação. Na hora que eu ligar aqui na bancada, vai acionar o equipamento. Tá? Ok? Então vamos lá, vamos cortar aqui um tubinho. Não sei, eu acabei de olhar aqui no celular, estava parada a imagem congelada, mas tá aí, ó. Beleza, não sei se tá ok esse quadro. Não, mas tá um corte muito, muito bom, cara. Eu acho que na mão, o cara teria que ser bem ninja pra dar um corte desse, hein? Beleza? Então é isso
isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos e seguindo aqui o projeto rumo ao final. Falou?